Rapaziada, o aporte de R$ 200 dessa semana foi num fundo imobiliário, no BTRA11, o BTG Pactual Terras Agrícolas. Esse aqui é um fundo, galera, que ele compra fazenda, redesenvolve elas e arrenda para no futuro poder até mesmo vender. É uma estratégia ativa que a gestora tem sobre esse fundo aqui. Ele está muito barato, pessoal, só que ele se envolveu aí nos últimos 4 meses numa puxa de uma polêmica que realmente foi um negócio meio complicado aí para o fundo, uma coisa que poderia ter dado muito ruim. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, quanto esse fundo tá barato, quanto ele paga de dividendos, quanto a gente espera aí ganhar com ele. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Galera, o fundo aqui, ele tem um portfólio total de 338 milhões em ativos adquiridos, que são essas 6 fazendas que a gente está vendo aqui do lado. Ele tem um cap rate médio, que é um retorno sobre o investimento aí de 12%. Então aqui é simples, se ele comprou 338 milhões, ele está ganhando aí no arrendamento mais ou menos 12,3% em cima desses 338 milhões. Tem um contrato atípico, ou seja, são contratos de longo prazo, né? Não são aqueles contratos urbanos de locatário normais, tá? São contratos de longo prazo aí, são arrendamentos de imóveis agrícolas. E ele tem um total de área de 10.079 hectares. Se a gente for dar uma olhada aqui, olha que interessante. A maioria das fazendas desse fundo estão localizadas lá no Mato Grosso. É um lugar que é muito forte o agro e são fazendas localizadas em locais próximos a escoamento, tal, com toda uma logística ali muito interessante. Só tem uma na Bahia, que essa daqui são Desidério, que é uma oportunidade um pouquinho diferente, né? Na sua produção de grama, aqui também tem a fibra, que é o algodão, é um outro tipo de cultura, mas normalmente esse fundo tem fazendas que produzem grãos. O que a gente vai ter que só ficar um pouquinho esperto, pessoal, daquela polêmica lá que eu falei, é com essa fazenda aqui, ó, desse camarada aqui, Milton Sela. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho já o que aconteceu, o que isso poderia impactar no fundo, que a gente tem que ficar esperto, beleza? Se vocês forem ver, o cap rate aqui delas são interessantes, né? 12% médio. O mais alto é essa daqui, da Fazenda Campo Verde. Desculpa, dessa fazenda aqui localizada em Campo Verde, no Mato Grosso. E o menor, esse aqui da Bahia, 10,6%. O que é interessante em todos esses contratos aqui, galera? Essa opção de recompra. Porque o fundo não quer ganhar apenas com arrendamento. O fundo, ele quer também, posteriormente, ele pode vender para o próprio arrendatário, para a própria pessoa que está alocando a fazenda de volta. Exatamente aí, nos termos em que essa opção foi estruturada, o fundo não abre isso para a gente, mas pode ser aí ao valor de mercado estipulado à época, menos um desconto ali, um percentual para ficar interessante para o arrendatário, ou até mesmo pelo próprio valor de mercado. E isso pode gerar aí um dividendo extraordinário muito grande lá na frente, ou o fundo pode comprar e redesenvolver novas fazendas com isso, aumentando muito o nosso dividendo futuro, beleza? Outra coisa interessante, galera, o que a gente tem que olhar aqui é como é composta, né, essa receita do fundo e como ela é protegida. Basicamente, aqui a gente tem as fazendas de grãos, né? Ela é composta muito lá no Mato Grosso, um pouquinho aqui lá na Bahia, que é fibra e grão. É, e o mais importante, são todos contratos protegidos da inflação, né? Eles são indexados aqui ao IPCA. Ele vai reajustar positivamente. Quando a gente teve deflação agora, isso reajustou um pouquinho para baixo, marcou um pouquinho para baixo, mas no Brasil, normalmente a gente tende a ter inflação que é sempre para cima. Muito raro ter esses episódios aí de deflação, não é uma coisa que a gente deve se preocupar. Agora vamos pro problema desse fundo, né? Que eu falei para vocês lá da fazenda do Milton Sela, ver o que aconteceu. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. O que aconteceu foi exatamente esse negócio aqui. Essa pequena quedinha aqui monstruosa, saindo ali um pouquinho ó, acima dos R$ 100 a cota do fundo, que estava para cá, né? 126 aqui, chegou a cair até abaixo de 75 aqui para baixo, batendo 73 lá. E ficou todo esse tempo aqui de indefinição. Aqui deu uma recuperada tal, e uma realização. Então, o que aconteceu aqui, né? Eu vou explicar para vocês aqui o histórico.
essa queda gigante aqui foi porque o Milton Sella, o cara que tinha alugado aquela fazenda, vendido para o fundo e realugado aquela fazenda para o fundo, ele pediu recuperação judicial do grupo Sella. E aí o que aconteceu? Os credores desse Milton Sella, eles pediram para o juiz penhorar a fazenda que era do nosso fundo. Mas como assim? Basicamente, o juiz entendeu, olha, eu acho que o Milton Sella vendeu a fazenda para o fundo para escapar da execução aqui desses credores. Então o juiz admitiu lá na época a penhora da fazenda. É uma penhora que o fundo pagou 81 milhões de reais, o BTG já tinha pago, né, a administradora 61 milhões de reais, faltava aí no complemento de 20, mas ela esse dinheiro já tinha ido. O que poderia acontecer aí era um prejuízo muito grande para o fundo, entendeu? Ali de mais de 20%, 20, 25% do total que o fundo captou. Então imagina, você vai lá, compra a fazenda, e alguém fala, ah não, essa pessoa que vendeu para você, ela estava tentando fraudar uma outra execução, a sua fazenda agora é minha, e o fundo teria que daí entrar numa fila de credores nessa recuperação judicial para tentar recuperar alguma coisa residual ali. Seria um prejuízo gigante para o fundo e realmente não dava para entrar no fundo nessa situação. A coisa ficou muito feia. E aí o que aconteceu? O fundo ele conseguiu na justiça a reintegração de posse dessa fazenda e já resolveu a situação. Houve um acordo lá, o juiz, acho que vendo melhor a situação, entendeu que não houve fraude de execução nenhuma. O que aconteceu ali com o Milton Sella foi um problema dele, não teve nada a ver com o fundo não se prestou a cobertar, né, a fraudar aí a execução dos credores dele, e o fundo conseguiu a reintegração de posse, e já até mesmo com um novo locatário aí para reinar o fundo, e a gente teve esse alívio grande que a gente viu aqui em cima. E agora teve essa porrada para cima, né, com a resolução desse problema, desse risco aqui muito grande. O fundo realizou e está aqui parado, estava meio quieto aqui pela faixa dos R$90. Mas quanto que esse fundo aqui ele tá valendo, né? Qual que é o valuation desse fundo? Rapaziada, esse fundo também está muito descontado. Se a gente for ver aqui, ele está com PVP de 0,87 e um valor de mercado de 302 milhões de reais. E se você pegar ali o patrimônio, as fazendas daquele fundo ali, o que a gente tem é um patrimônio contábil aí estimado aí em quase 350 milhões, tá? Então aqui já é um desconto muito interessante em ativos aí produtivos e muito sólidos. Isso aqui interessa muito pra gente, dá uma margem de segurança bem bacana. Rapaziada, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo que eu faço, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho lá, isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá. E os dividendos, né? Quanto que a gente espera ganhar de dividendos? Como que funciona essa dinâmica aqui desse fundo? O que é o legal? Rapaziada, esse fundo aqui comprou aquelas fazendas e já alocou, certo? E vinha aqui ganhando seus proventos. Aqui, o fundo começou aqui em agosto, setembro do ano passado, né, de 21, e foi subindo. Aí durante o ano passado, até antes de ter esse problema com aquela fazenda lá, ele veio pagando aqui próximo a R$1, tudo acima de 90 centavos. E aí aqui que a gente vê, olha só como caiu. Aqui é porque o Milton Sella, naquela época, ele pediu a recuperação judicial e ele não conseguiu mais fazer os pagamentos para o fundo, ficou inadimplente por todo esse tempo. Agora, se a gente for ver esse último dividendo, ele já subiu para 0,80. Isso daqui já pode ser feito em alguma parte do novo locatário ou de um seguro inadimplência que o fundo tem, beleza? Só que a tendência é que a gente retome a rentabilidade desse fundo. Lembrando que é um fundo que tem os seus contratos atrelados à inflação, então ele sofre reajustes aí constantemente, vai sofrer para cima com certeza. E também as terras no Brasil estão valorizando, né? As terras produtivas, expansão da fronteira agrícola, a gente sabe que o Brasil é a potência agro. Então isso também dá para a gente a segurança de que essas terras vão valer muito mais do que o fundo pagou por elas. O que é legal de ver desse fundo, pessoal, eu fiz um cálculo que basicamente, se a gente pegar o total de hectares que aquele fundo tem, que são 10.079 hectares de terra,
e dividir pelo valor de mercado, que é por quanto a gente está comprando as cotas hoje, é como se a gente estivesse pagando naquelas regiões ali produtivas, estratégicas do Mato Grosso e uma fazenda na Bahia, aproximadamente R$ 30.000 por hectare, tá? Comprar esse tipo de terra no Brasil, já desenvolvida, já pronta, com essa rentabilidade que o fundo está pagando, é muito difícil. Quem é do agro, mais do interior, aí vai saber o que eu estou falando. R$ 30.000 por hectare de terra já produtiva é muito, muito barato e é acessível aí para todos os pequenos investidores, para a gente aqui. Vamos falar agora um pouquinho da nossa carteira, que está ficando bonita, pessoal, está ficando legal. Recebemos nosso primeiro provento. Vamos começar pela nossa rentabilidade. Aqui nós basicamente conseguimos ultrapassar o Ibovespa e a renda fixa, isso aqui é bem bacana, a gente está aqui acima com rendimento de 5% no período, o Ibovespa em 3,34% e o CDI apenas 1%. O nosso patrimônio aqui crescendo de forma expressiva, estamos chegando em quase R$ 1.000 aqui, por conta dos nossos aportes. Com uma rentabilidade interessante, vamos dar uma olhada aqui, temos uma rentabilidade total aqui de R$ 12,60 das nossas ações, e aqui perdendo aproximadamente R$ 2,00 no total dos FIIs. Recebemos o nosso primeiro provento. Na verdade, não recebemos, né? Vamos receber agora no final desse mês aqui, do próprio BTR-A11. Eu comprei ele no último dia da Datacom, data do dia 24, na segunda-feira. E no dia 31 ele já vai pagar o nosso incrível provento, primeiro provento aqui de 1,60. Não é muito, né, galera? Mas vocês vão ver que conforme a gente vai aportando, vai comprando, isso aqui vai virando aquela bola de neve, vai tornando esse tipo de coisa muito interessante para a gente, principalmente quando a gente conseguir começar a reinvestir, né, comprar novas cotas de fundos, novas ações, que vai fazer o nosso patrimônio, a nossa renda crescer pra caramba. Beleza? Rapaziada, por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.